Essa é a nossa 15ª aula. Vamos dar continuidade à matéria de Evangelhos e Atos. Estamos tratando neste momento de Atos dos Apóstolos, página 182, o ilusionista. Quando Filipe chegou em Samaria, ele encontrou um tal de Simão, um mago que havia iludido muita gente com as suas artes mágicas. E naquela cidade, o povo, desde o mais pobre ao mais rico, acreditava que aquele homem era a grande virtude de Deus, Atos 8 e 10, que estava ali para amenizar o sofrimento e as misérias dos samaritanos, Atos 8 e 9, olha só. Mas com a chegada de Filipe à cidade, a divulgação do verdadeiro poder divino começou a ser feita com a chegada de Filipe. Com isso, muitas pessoas se convenceram de que as palavras daquele discípulo eram de luz e de vida, e evidenciaram a plena fé ao nome de Jesus como Salvador pessoal, Atos 8 e 12. E pediram o batismo, pois queriam nova direção para suas vidas. Assim foram batizados homens e mulheres samaritanos, indicando que o evangelho não era somente para judeus, mas para a libertação da escravidão do pecado de qualquer ser humano. O evangelho não é exclusividade e não é de monopólio de seu ninguém. Então Lucas, ele relata-nos que até mesmo Simão creu, o mágico, né? Foi batizado e passou a acompanhar Filipe e a observar atônito os feitos maravilhosos realizados através do ministério do Filipe, Atos 8 e 13. Os apóstolos em Jerusalém, ao saberem do grande mover de Deus, enviaram Pedro e João para aquela cidade, Samaria, né? E lá chegando, os dois homens começaram a orar para que os samaritanos convertidos recebessem o batismo no Espírito Santo, pois até aquele momento haviam sido batizados apenas em águas, em nome do Senhor. Assim, dois apóstolos impuseram suas mãos sobre os convertidos e o Espírito Santo foi derramado sobre eles com grande poder e glória. Atos 8, verso 14 até o verso 17. Foi o que bastou. Para quê? Para aparecer o camarada aqui, o Simão, o tal do ilusionista que nós anunciamos no início da aula aqui. Ao testemunhar aquela extraordinária manifestação, ele quis comprar dos apóstolos poder semelhante. Atos 8, 18 e 19. Para explorar ainda mais o povo, Pedro o repreende veementemente, dizendo que mantivesse seu dinheiro para a perdição e que o dom de Deus não se conquistava com dinheiro. Atos 8 e 20. Queridos, é daqui que vem a expressão simonia. Simonia. O que é simonia, afinal? Simonia é você negociar o sagrado, negociar o sacro, negociar, por assim dizer, aquilo que é da parte de Deus, que é inegociável, e agora você vender isso, ou querer comprar isso. E eu vou dizer algo aqui com muito cuidado, até com muito temor, até inclusive, tá? Me parece, até inclusive você pode até comentar aí nos comentários nessa aula, especificamente nesse ponto, me parece que a arte de Simão Mágico está todo vapor nos nossos dias. Parece que a simonia é vigente na mentalização de muita gente que negocia o sagrado, negocia aquilo que é da parte de Deus. Nós temos muitos artistas hoje no meio da igreja, muita gente que canta artisticamente, e até vou mais além, prega artisticamente. O que é isso? Isso é Simão Mágico, isso é simonia. E assim como Pedro falou que o dinheiro dele fosse para a perdição dele, acho que muita gente hoje também, o dinheiro está sendo motivo, nesse sentido, motivo de perdição de muita gente, que está negociando aquilo que é inegociável, está vendendo aquilo que não tem preço, e está tratando as coisas do Evangelho, as coisas de Deus, como se fosse um produto
vai depender da demanda, né? Vai depender da demanda, tem a compra, né? E eu poderia dizer muito mais nesse ponto, mas eu penso que a maioria que me acompanha aqui são cristãos, a maioria aqui é gente da convivência de igreja, alunos que estão aqui para aprender e sabem exatamente do que eu estou dizendo. Sabem exatamente do que é que eu estou falando dessa simonia do século XXI que existe em larga escala, que existe de maneira viral, de maneira assustadora, de maneira profana, em muitos arraiais cristãos. A conversão do eunuco, de um eunuco, página 183. Filipos, após a magnífica demonstração do poder do Espírito Santo em Samaria, ele foi convocado pelo anjo do Senhor para ir por uma estrada deserta entre Jerusalém e Gaza, extremo sul de Israel. E vocês conhecem muito bem a história, Atos 8, 27 em diante. Esse eunuco aqui, um conselheiro, um etíope no caso, ele estava lendo, conselheiro da rainha de Candace no caso, né? Ele era uma espécie de primeiro-ministro da economia, ministro da economia desse reinado. Ele estava lendo, tá certo, uma porção das escrituras, estava lendo Isaías. O Felipe pergunta se ele entende o que ele estava lendo. Ele diz, não tem quem me explique o que eu estou lendo aqui. O Felipe explica, elucida, deixa claro. Tem águas ali, nada impediu que Felipe o batizasse, e o evangelho vai para Candace, vai para a Etiópia, por assim dizer, através dessa conversão aqui. Então, a Etiópia, a África, por assim dizer, recebe o evangelho através da conversão deste homem. Enfim, quando chegamos em Atos 9, a conversão e a iniciação do apóstolo Paulo, aqui costuma-se dizer que está a grande vingança de Deus, a vingança no sentido que agora o perseguidor vai se tornar perseguido. Aqui está nascendo, depois de Jesus, a maior figura do cristianismo, a maior figura do evangelho naquele momento, é o apóstolo Paulo, pelo que ele faz, pelo que ele escreve. E Atos 9, digamos assim, é um ponto culminante, é um colorário daquilo que Deus faz quando Ele quer usar alguém, quando Ele quer transformar a vida de uma pessoa e introduzi-lo nas fileiras de frente do seu grande exército de disseminação do Evangelho. Em Paulo a gente vê isso. No nosso currículo aqui desse curso que vocês estão acompanhando, temos ainda epístolas paulinas, temos teologia sistemática e, evidentemente, inescapável, nós vamos falar muito mais acerca desse grande personagem. O início do ministério de Paulo começa basicamente quando ele está na casa de Judas, quando Ananias vai até ele, ora por ele, e ele recobra a visão, é cheio do Espírito Santo. O próprio Deus fala para Ananias, olha, esse cara ele está orando, ele não é assassino, porque Ananias resistiu ir até o Paulo, vocês se lembram disso? E Ananias até com razão, até inclusive, né, gente? Porque até então a biografia do Paulo era assustadora. Nenhum cristão queria chegar perto dessa figura aqui. Inclusive o Paulo lá para frente, ele vai escrever cartas defendendo o seu apostolado, porque ele passou anos como figura não acreditável. Ou seja, é muita coisa para Deus fazer na vida de homem. Tem muita gente que não acreditou no poder transformador, no processo de mudança na vida de Paulo de Tarso. Mas ele se tornou, como Deus falou para Ananias, um vaso escolhido. E o interessante é que é dito para Ananias que o Senhor Deus mostraria para ele o quanto ele iria padecer por causa do Evangelho. E de fato, o padecimento de Paulo, sofrimento, perseguições, cadeias, vigílias, naufrágios que Paulo passou, humilhações, perseguições, apanhou, enfim, o que Paulo fez e por fim é preso,
preso várias vezes, né? Muitas cartas da prisão, vamos entender isso mais à frente. O que Paulo passou verdadeiramente cumprindo isso que foi dito por Ananias, que seria um homem que padeceria muitas coisas por amor ao Evangelho. Na página 187, Saulo volta a Jerusalém. Saulo, ao retornar a Jerusalém, procurou se unir aos demais seguidores de Jesus naquela cidade, mas esses, por não acreditarem na sinceridade da conversão do apóstolo e por temê-lo, afastavam-se dele. Atos 9:26. Então Barnabé, o filho da consolação, um homem de atitude benevolente, foi ao encontro de Saulo e o conduziu aos demais apóstolos. Reunidos, contou-lhes a respeito do testemunho de conversão de Saulo e também como falava com ousadia em Damasco. Atos 9:27. E a partir daquele momento o apóstolo foi aceito pelos líderes da igreja e teve liberdade para pregar junto aos discípulos na cidade de Jerusalém. Atos 9:28 e 29, na parte A do verso 29, diz o seguinte: e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Questão para reflexão. A conversão de Saulo foi um evento marcante para o cristianismo, disso não temos dúvida. Saulo, então perseguidor dos cristãos, torna-se uma pessoa completamente transformada, fato evidenciado através de suas ações. Mediante o estudo da vida de Paulo, o que podemos aprender sobre a verdadeira conversão? E aqui está, senhores, uma verdadeira conversão. Página 189, a igreja primitiva e gentios. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, após narrar o início do ministério de Paulo, retoma o relato sobre o ministério de Pedro, informa sobre a morte de Tiago, irmão de João, e volta a falar a respeito do ministério de Paulo, Tudo no bojo. O ministério do apóstolo Pedro, página 189, é relatado por Lucas, onde ele vai falar da ressurreição de Dorcas, capítulo 9, verso 36 ao 43, a conversão de Cornélio. O Pedro resiste um pouco, ou seja, o Cornélio é um gentio, como que ele vai fazer parte agora? Nós vamos ver que logo à frente vai ter alguns embates, por assim dizer, entre Pedro e Paulo, por causa justamente da conversão dos gentios. A explicação de Pedro acerca disso, Atos capítulo 11, nós vamos entender alguma coisa nesse sentido, tá certo? Nós vemos um grande avivamento que vai acontecer ainda, pensando em Atos, vai acontecer em Antioquia. A prisão e a libertação de Pedro, está aqui relatado, página 192, na 193, temos uma igreja que orava, a morte de Herodes. E por fim, quando chegamos em Atos 13, e até inclusive é bom lembrar que de Atos 9 até Atos, capítulo de número 13, são 14 anos, pessoal. Então, por assim dizer, 14 anos o Paulo teve fazendo o quê? Se preparando, orando, estudando, porque era um cara que devorava livros, devorava a palavra de Deus. Não à toa, a gente vai ver isso em Epístolas Paulinas, na segunda carta a Timóteo. Não sei se vocês estão lembrados, Paulo, ele dá recomendações, epístola pastoral no caso, dá recomendações ao seu aprendiz que ele passasse na casa do Carpo, trouxesse os livros, a capa que ele deixou lá, os livros, principalmente os pergaminhos. Ou seja, Paulo, quando ele escreve isso, ele está preso, gente, está atrás das grades. Mas ele não se cansa de aprender, não se cansa de estudar, quer buscar mais, quer aprender mais, quer saber mais das coisas de Deus em final de carreira. Na página 194, a primeira viagem missionária de Paulo, que é Atos 13, após o relato sobre o ministério de Pedro e a morte de Herodes, Lucas volta a falar do ministério de Paulo. No capítulo 13, nós entendemos ali que tem uma reunião de oração, tem mestres orando, tem profetas orando, e ali a gente entende que houve uma profecia para separar o Paulo e o Barnabé para a obra que Deus tem os chamado. Ali o início,
Paulo está em segundo plano, Barnabé em primeiro plano, mas ali começa, por assim dizer, Atos 13, a vida missionária desse grande campeão de Deus que é o Paulo de Tarso.